Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. A lâmpada sagrada, né? A lâmpada sagrada era o Shimon Bar Yochai, né? O rabino Shimon Bar Yochai era a lâmpada sagrada. Muito bem. O que acontece? Então, ele lembrou aqui de uma certa coisa que eu ouvi dele, do Shimon Bar Yochai, que ele disse em nome do Rabi Eleazar. Um dia, um certo não-judeu, ele era inteligente, veio até ele e disse: velho, quero lhe fazer 3 perguntas. Uma é: como você pode sustentar que outro templo será construído para você, se apenas 2 estão destinados a serem construídos? Diz aqui, o primeiro e o segundo. Na verdade, quando a gente vai aqui na Torá, a gente tem uma codificação aqui, deixa eu mostrar para vocês, alguns alunos mais antigos eu já mostrei, e no segundo verso da Torá, da Sagrada Torá, está descrito que só teriam 2 templos, realmente. Vamos lá ver. Não existe a construção de um terceiro templo. Então, a gente dá uma olhada aqui, ó, em primeira mão, a gente vê que a Torá ela é a descodificação de tudo que ia acontecer na nossa história, já está tudo escrito. E aqui a gente tem, então, ó, no capítulo 1, né, no 2, a terra era informe e vazia, com trevas sobre a superfície do abismo e um vento de Deus varrendo as águas. E aqui a gente tem aqui o termo Haitá, tá vendo? Ó? Esse termo aqui, ele tem a ver exatamente com essa construção. Quando a gente fala de templo, a gente não está falando de um templo construído de mãos humanas, mas que a possibilidade, a formação da construção desse templo, ela seria feita porque o nível humano, o nível da espiritualidade era muito grande. No primeiro templo tinham as 12 tribos, no segundo templo tinha 12 tribos. E Hashem diz lá em Zacarias: naqueles dias a minha casa será a casa de reza de todos os povos. Isso é Terrilim, né? Em Zacarias a gente vê no 14 que lá todas as nações do mundo vão servir a Hashem e que a casa de Hashem vai ser uma casa de Binei Noa, não é? Olha que coisa interessante. Mas aí, aqui a gente só tem informação de 2 casas. A primeira destruída com 410 anos, Otávio é 400 e o Yud é 10. E se a gente pega as pontas aqui, ó, 5 mais 5, Rê mais Rê, a gente então tem que são 420 anos, exatamente formatando aqui, né, o tempo que os templos seriam destruídos. Lembrando, nós temos uma Torá aqui e outra Torá aqui. Um Rê é de Biná e o outro Rê é de Malhut. Né? Para quem estuda com a gente, está conseguindo fazer aí essa questão. Então, veja aqui, ó. Como você pode sustentar outro templo construído se você tem apenas dois estão destinados a ser construídos, o primeiro e o segundo? Veja, a gente viu já codificado lá na Torá. Nas Escrituras você não encontrará uma terceira e quarta mencionada, mas está escrito, ó, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. As pessoas não percebem isso, não é? Então elas usam isso para falar até de coisas que a gente já ouviu falar por aí, tá vendo? Mas o primeiro templo e o segundo já foram construídos, e agora? Então, um rabino muito sábio, não é? O Rabi Abba, né? Disse em nome do Rabi Eleazar, porque ele conversou com o Rabi Eleazar,
e perguntou: que história é essa de que vai haver um terceiro templo? Se, só está falando de 2 templos ali na Torá. E agora, gente? Muito bem. Lá no livro de Ageu é onde está escrito isso, né? No 2 Ageu 9. Então você afirma, continua ele aqui, que está mais próximo do rei do que de todos os outros povos. Bem, aquele que está perto do rei sempre está alegre e livre de tristeza e opressão. Mas você está sempre em tristeza, opressão e angústia, mais do que todo o resto da humanidade. Enquanto nós nunca sofremos de tristeza, opressão e angústia. Isso mostra que estamos perto do rei e vocês estão longe dele. Além disso, vocês não comem nevelá e nem treifa, a carne dos animais não abatidos de acordo com o rito judaico, para proteger a sua saúde. E nós comemos o que gostamos e somos saudáveis e fortes, enquanto vocês não comem, são todos mais fracos e doentes do que os outros povos. Isso é uma conversa entre um judeu e um não judeu. Você é um povo totalmente odiado por seu Deus. Aí falou: velho, velho, não me diga nada, porque eu não vou ouvir você. O Rabi Eleazar levantou os olhos e olhou para ele, e ele se transformou em um monte de ossos. Quando sua raiva diminuiu, ele virou a cabeça e chorou, dizendo: ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Terrilim 8:2. Quão forte é o poder do santo nome, e quão amadas são as palavras da Torá, pois não há nada que não seja encontrado na Torá. Não há única palavra da Torá que não saia da boca de Hashem, do santo, bendito seja ele. Essas mesmas perguntas que aquele miserável meu fez, eu um dia fiz a Elias, a Eliarro. E ele me disse que elas foram criadas na academia celestiais antes do santo bendito mar. A resposta dada foi a seguinte: quando os filhos de Israel deixaram o Egito, Deus queria torná-los na terra como os anjos assistentes. Tá vendo? Acima, e construir para eles uma casa sagrada que seria trazida do céu, do firmamento, e estabelecer Israel como um rebento sagrado, segundo o padrão do protótipo celestial. Qual é o protótipo celestial? Todos eles teriam que estar em doação, não é? Todos eles teriam que estar na mesma configuração do Eterno. Assim está escrito: tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, o lugar, ó Senhor, que preparaste para a tua habitação, o primeiro templo. O santuário, ó Senhor, que tuas mãos estabeleceram. Êxodo 15:17. E este é o segundo templo, e ambos devem ter sido obras do Todo-Poderoso. Mas como provocaram a Deus no deserto, morreram ali. E Deus trouxe os seus filhos para o campo, e a casa foi construída por mãos humanas. Por isso não resistiu. Também no dia de Esdras, ele, por causa dos seus pecados, foram obrigados a construí-las com as próprias mãos. E por isso não resistiu. Todo esse templo, o primeiro edifício planejado por Deus, ainda não havia sido erguido. E do tempo futuro está escrito: o Senhor é quem edificará Jerusalém. Veja, o terceiro templo não tem nada a ver com a história da construção humana do templo. Quem está falando isso são os nossos rabinos. Eles sabem, eles entendem que num período foi necessário que isso fosse feito. Aí ele continua: e ele e nenhum outro, nenhum Messias, nenhuma outra entidade, nenhuma outra força, nenhum ser humano, nenhum povo. Quem vai construir tudo é só um Deus, é só Hashem. Ponha isso na cabeça, as pessoas têm que botar isso na cabeça. Não existe outro Deus além de Hashem. Então veja, quem vai edificar Jerusalém é Hashem. Então, esse edifício que esperamos não é uma estrutura humana, que não resiste o santo e bendito seja ele. Basta ver lá no nosso canal, os templos sagrados, a aula está lá, basta você ver que você vai entender. Então, nos enviará junto a primeira casa e a segunda casa, a primeira escondida e a segunda abertamente. A segunda será revelada para mostrar ao mundo inteiro a obra do santo bendito seja ele,
em perfeita alegria e júbilo. A primeira construção foi feita na Torá. Os homens morreram porque não conseguiram chegar ao nível que tinha que se chegar em Devekut. Todas as almas não chegaram. Foi, então, construído por Davi Meller um templo, né, dentro daquela paixão, daquele amor que ele tinha pelo Eterno, mas o próprio Eterno, ele falou que aquela casa só trouxe problemas. Assim como essa questão de Machia também só trouxe problemas. Pesquisem. Bota C, atrás de Shabbatai Sevi, e seja lá o Machia que vocês quiserem escolher, só vai trazer problema para o povo de Israel. Não teve um que trouxe nada bom. Trouxeram esperanças e talvez até um egocentrismo, porque talvez não tenham lido Isaías, onde o Eterno fala: não existe outro Salvador além de mim. Eu sou o único Salvador. É isso que ele disse. Então, não vai haver outro Salvador além de Hashem. Não existe outro além dele. Ah, mas tem nomes na Torá, tudo é ele. Inclusive, nós só estamos vivos porque ele mantém a gente de pé. Ele é o nosso Salvador. Se ele deixar que não haja oxigênio por um minuto, um minuto a gente existe, né? Um pouquinho mais de tempo. Muitas pessoas vão morrer, ou todas as pessoas vão morrer. Se falta alguma coisa, se falta o sol, se falta o calor, se falta a lua estar no local certo. Quando foi que Hashem deixou os astros saírem do lugar? Quando que, por exemplo, ele não tirou o astro do lugar por uma força incrível e manteve o sol parado? Agora, existe um problema todo nessa questão que a gente vai ver já já. O primeiro que será oculto ascenderá bem acima do revelado, e todo mundo verá as nuvens da glória envolvendo a primeira que sobe às alturas, né, dos céus gloriosos. Este é o edifício que esperamos. Mesmo a futura cidade de Jerusalém não será obras de mãos humanas, e ainda com o templo, a morada de Deus. Esta obra deveria ter sido concluída quando Israel saiu do Egito, mas foi adiada até os últimos dias da última libertação. Quanto à segunda pergunta, certamente estamos mais próximos do Rei Superior do que todos os outros povos. Deus fez de Israel o coração de toda a humanidade. E assim como os membros não podem permanecer por um momento sem o coração, as outras nações não podem permanecer sem Israel. E o que é o coração entre os membros, que é o coração entre os membros. Assim, Israel entre as nações, né, o coração eterno e fraco, e só nele sente aflição e tristeza. Somente nele há inteligência, há outros membros estão longe do rei. Que a sabedoria e a inteligência localizada no cérebro, mas no coração, está próximo. É assim que Israel está perto do Santo Rei, enquanto as outras nações estão longe deles. Quanto à terceira questão, Israel sendo o coração, que é o terno e delicado Rei dos membros, toma como alimento apenas a parte mais purificada de todo o sangue e deixa o restante para os outros membros, dos quais eles não são cuidadosos. Ou seja, parece incrível, né, o que a gente acabou de falar. E por isso que eles são fortes, como vimos, mas também sofrem várias doenças das quais o coração está completamente livre. Assim, Deus toma para si os filhos de Israel, que são limpos e puros e sem máculas. Filhos de Israel é todo aquele que é direto a Deus, todo aquele que decide entrar em Devekut com o Eterno, e todo aquele que decide se fundir com o Eterno, todos esses são Israel. A partir do momento que você começa a caminhada de Abraham, você decide, não, eu vou fazer o meu tikkun, eu vou cumprir, eu quero amar Hashem acima de todas as coisas, meu próximo como a mim mesmo, e aí você começa, então, a fazer esse trabalho especial. E aí continua aqui, o nome do homem de Israel que foi morto com a mulher medianita.
Rabi Isaac disse: teríamos esperado que o texto fosse quem Pirras matou. A razão pela qual ele diz o que diz é que Deus, tendo elevado Pinhas ao sumo sacerdote, não quis associar o seu nome ao assassinato de um homem, o que não cabe a um sumo sacerdote. Rabi Simeão, uma vez caminhou com Rabi Judá da Capadócia para Lude. O Rabi Pinhas, bem aí, estava chegando na outra direção com 2 homens atrás dele. De repente, o burro de Rabi Pinhas parou e não quis se mexer. O Rabi Pinhas disse que fique, deve ter cheirado alguns recém-chegados aqui, ou um milagre se faça por nós. Enquanto eles estavam lá, o Rabi Simeão saiu de trás de uma pedra e o burro imediatamente começou a avançar. Disse o Rabi Pinhas: eu não te disse que ele sentiu o cheiro de alguns recém-chegados? Ele desceu, abraçou, dizendo: eu vi em um sonho a Sheriná vindo até mim e me dando lindos presentes. Agora o vejo. O Rabi Simeão disse: pelo barulho dos cascos do seu burro, eu sabia que você estava totalmente jubiloso. O Rabi Pinhas disse: sentemo-nos em algum lugar conveniente, pois a palavra da Torá requer frescor. Eles encontraram uma fonte de água e uma árvore e sentaram. O Rabi Pinhas disse: tenho refletido que na ressurreição dos mortos, Deus inverterá o caminho desse mundo, para que o que agora é o primeiro seja o último. Sabemos pelos ossos que Deus reviveu pela mão de Ezequiel, ou seja, ele começou pelos ossos. Como está escrito, primeiro, e os ossos se aproximaram cada osso ao seu correspondente, depois eu vi, e eis que havia tendões, carne e carne sobre eles. A pele foi formada sobre eles, mas não havia fôlego sobre eles. Assim vemos que aquilo que um homem é despojado, aqui primeiro ficará lá por último. Porque aqui se perde primeiro o fôlego, e depois a pele, e depois a carne, e depois os ossos. Rabi Simeão disse: os antigos também se maravilharam com isso, mas a verdade é que esses ossos que Deus ressuscitou foram tratados de forma especial. O que realmente aconteceu é indicado no versículo. Lembre-se, eu imploro que você me moldou como barro e me devolverá o pó. Você não me derreteu como leite e me coalhou como queijo. Você não me derreteu como leite e não me coalhou como queijo. Muito bem. Tudo isso tem que ser analisado para depois a gente continuar, se der tempo, o resto da dissertação dos nossos sábios. A gente sabe que na Torá não tem nada que seja desse mundo. Então, quando os sábios falam que ele chegou com burro, que eles estavam em determinado local, eles estão falando exatamente de algo que está referindo-se à Torá, né? Porque o burro ele representa, na verdade, a construção dos nossos sentimentos, né? E esses sentimentos, né, são, na verdade, esses pensamentos, essa interesa é chamada de burro. Quando você vai para a Torá, você vê ali que o Abraham amarrou o seu burro, ele botou lenha sobre o burro, não é? E esses burros, né, eles são a consciência, eles são aquilo que o ser humano é. Por isso que o burro vai falar. O burro vai falar, e esse burro que vai falar, ele, na verdade, é a inteireza dos seus desejos. Do que você está desejando? A gente vê que a mesma coisa acontece com Bilão, Balaão. Ele também tem um burro, ele também vai amarrar o seu burro, não é? Então, o que acontece? Dentro disso, todas essas construções que vão sendo faladas, por exemplo, a ressurreição de Ezequiel é a construção de um corpo, é a construção dos ossos, não é? Que são, na verdade, né, a questão
da construção da própria árvore sefirótica, e essa árvore sefirótica ela é construída para toda a humanidade. Ela não é algo somente para alguns, ela é para todos. Tanto é que a responsabilidade ali da montagem, né, dessas questões espirituais, elas surgem em cima da construção da árvore sefirótica, que é, na verdade, toda a questão de construção de um embrião. Quando a gente vê a construção da nova espiritualidade, é lógico que esse embrião ele vai ser amamentado, e é lógico que ele vai sofrendo uma morfologia conforme o tempo passa. Agora, esse embrião não tem nada a ver com a questão dos nossos mundos, ou seja, é uma espiritualidade que está sendo montada e que a gente pôde estudar já nas nossas aulas. Basta que você vá lá no canal, veja sobre Ená em óleos, sobre a testa, né, que é Gálgata Enai, e lá você vai ver sobre os olhos, sobre a construção da boca, sobre a construção da narina, o que, na verdade, não tem nada a ver com a questão puramente da construção de um ser humano em si, mas que, na verdade, está tudo muito ligado. Ou seja, o Adão Supremo, não é? Ele acompanha o Adão que se desenvolve nesse mundo. A história toda é que Adão ele não foi construído aqui. A alma ela não é construída aqui. A alma ela é construída em outro plano. E a fusão com esse corpo é a caída dessa alma para esse mundo, não é? De onde, a partir do momento que o homem entra nesse mundo, ele já não começa o seu desenvolvimento espiritual. Ele começa uma partida a partir, não é? Exatamente do momento que ele começa a estudar o Zohar e que ele começa, então, a estudar esses assuntos mais profundos, ele recebe uma nova tela e ele tem uma caneta na mão, um giz na mão, para ele poder redesenhar. Ou seja, redesenhar, muitas vezes, é consertar, é entender, buscar a luz certa para fazer isso. Não se trata de quanto você reza num livro judaico, não se trata do quanto você faz muitas coisas religiosas, mas se trata da sinceridade e da inteireza dos seus assuntos relacionados a isso. Se trata do que, para que você busca o eterno. Você busca o eterno para fazer ele rei na sua vida e você servi-lo, e está disposto a se transformar, a ser idealizado, não é? Pelos conceitos dele. Nós vemos isso a todo momento. As pessoas fazem líderes, e daqui a pouco elas estão vestindo a roupa daquele líder, e aí elas dizem que elas servem aquele líder com toda a inteireza do seu coração, que aquela pessoa realmente é uma pessoa honrada. Hashem fala, vós sois Elohims, mas vocês não são deuses. As pessoas fazem dos homens deuses. E preste atenção, então, o Eterno, ele não é nosso servo. Nós somos servo do Eterno. O Eterno ele não vai vir para a nossa vida para construir aquilo que a gente acha, como se nós fôssemos magos, e olha, agora eu desejo isso aqui, o Senhor faz isso aqui, então. O Senhor pode me dar aquilo lá? Não, essa não é a construção da Torá. Veja, o desejo burro, ele pode até falar, porque é o seu desejo mais íntimo em relação de chegar para o Eterno e falar assim, Hashem, eu quero te servir de verdade. Eu quero fazer parte desses rabinos aí que estão falando essas coisas. Por que eles são tão diferentes? Por que eles falam as coisas e tudo tem um sentido muito mais profundo? Parece que eles sabem por onde eles andam, parece que eles sabem caminhar. E é verdade, porque o nome de todos eles estão codificados dentro da Torá, que eles viriam para explicar para a gente. Então, por isso que nós temos que ser apaixonados por esses homens, que deram a vida
para ensinar a Torá, que deram a vida para deixar um sistema. Então, veja, a construção de um osso, a construção de dos nervos, da carne, finalmente a construção da pele, tem a ver com toda uma espiritualidade que não foi construída. No seu ápice, não é? No seu ápice, ela chegou num momento muito alto, mas que por questões temporais, nesse caso, temporais na história da humanidade, a estatura do homem não alcançava ainda essa espiritualidade. Essa estatura espiritual ela só seria alcançada quando o homem chegasse ao nível alto do seu desejo de receber, ou seja, chegasse no máximo do seu ego, então o antídoto teria que ser dado. Porque não haveria outro antídoto. E os nossos sábios, como não são tolos, eles falaram, axé, nessa época eu não vou querer estar lá, não. Porque o nível de egocentrismo, o nível do que o homem vai poder realizar, o nível do que vai poder distrair o homem naquele mundo vai ser uma coisa absurda. Ainda que o Senhor mande muitos e muitos avisos, muitos e muitos castigos, não vai ser algo fácil de resolver. O homem, na sua psique, na sua sabedoria, todos praticamente vão se tornar doutores. Hoje, você abre a internet aí, o que você vê de pessoas falando, filosofias, ideias políticas, econômicas, científicas, na área da saúde, todo mundo tem uma solução. Mas toda a solução está sem Kabbalah, está sem Zohar, são ideias desprendidas do que a gente pode fazer para melhorar. Se não tiver o amor do Eterno, se não tiver o amor do Zohar, a gente não vai consertar. A gente, além de não consertar, a gente ainda vai escangalhar a nossa evolução espiritual. Porque tem que saber, tem que conhecer e tem que entender o que esses homens estão falando, como eles estão dizendo, veja, Deus inverterá o caminho deste mundo, né? Para que agora, né, que o primeiro seja o último. Ele está falando dos sistemas espirituais. A lógica é que quando você vai estudar a Torá, o que acontece? O desenvolvimento a partir do feto. Primeiro é uma célula que entra dentro de um óvulo feminino e ali ela começa a se desenvolver. Essa célula vai se tornar em várias outras células que vão criar órgãos, etc., os ossos. Agora vai ser o contrário. Agora os ossos vão levantar. Depois que os ossos estiverem de pé, aí sim vem os nervos. Depois dos nervos vão vir, né, os órgãos, tudo, e finalmente a pele. Mas se você parar para ver no livro de Zacarias, está escrito lá que as pessoas atacarão Israel e elas marchando ainda, seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a ideia que dá é que eles estão desmontando, não é? E se você pega a questão de órbita, de olhos, etc., e toda essa construção, ela é toda uma construção espiritual. Quando ela está falando de corpo, ela está falando que não adianta eu tentar andar com o pé se o outro não tiver construído. Não adianta eu tentar manter o povo de Israel, se o resto dos povos não receberem a Kabbalah. Quando a Shem realmente estiver dentro das pessoas, e não a religião, as pessoas não vão se importar mais com a religião da outra. Elas vão se importar com a outra. Elas não vão mais se importar se elas é que vão ganhar a disputa, se é o time de futebol, se é o grupo político, se é a pessoa que é mais bonita, ou se é a pessoa que é assim, ou que está na minha cidade. Não, todos vão ter que ganhar. É isso que vai ser essa unificação desse templo.
E esse templo ele não vai poder ter o fator religião envolvido, porque nós vamos ter que conversar seriamente sobre essas questões com os nossos próximos. O que é importante para mim não é a religião do outro, o que é importante para mim é o outro. Porque se eu começo a amar as pessoas somente a partir do seu estereotipo sexual, político, religioso, então eu ainda estou separando o corpo de Adão. Dentro desse conceito que nós estamos vendo aqui em Pinhas, quando parece ser tão absurdo que ele mate uma pessoa, na verdade, a gente já sabe que ele não matou ninguém. A gente sabe que a letra Zain foi inserida aqui no, né? A letra Zain e a letra Vav, né? A palavra Ramá está ligado a 248 mandamentos positivos, está ligado aqui ao sistema superior, de onde a gente está aqui, né? A gente tem que subir, né? As pessoas estão começando agora, elas têm que começar a subir, partir dessa Malhut aqui que está separada, fazer a circuncisão no ego para começar a conectar aqui, e quando conecta aqui, então ela vai pegar essa árvore que está aqui dentro de Malhut, vai começar a trabalhar cada uma delas, até que ela avance até Yesod, em completo amor e adesão ao eterno, e assim ela comece dentro de cada uma árvore sefirótica, dentro de cada aspecto. E aí sim, quando ela começa a fazer esses aspectos, ela chega a esse nível espiritual, nível, né, da onde estão os mandamentos positivos, para unir aqui, ó, com esses 365 mandamentos, que somados a esses são 613, que na verdade é um mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo, mais 612 formas de você amar o seu próximo como a ti mesmo. Qualquer uma intenção, qualquer um ferimento dessa regra de desejar receber para si mesmo ao invés de amar o seu próximo, você está indo na via contrária da Torá. E o conserto disso é que vai gerar na humanidade, se assim a humanidade permitisse, se assim nós que estudamos a Cabala fizermos o nosso papel, que todas as pessoas venham construir essa tela, que todas as pessoas venham a se amar. Então eu já não me preocupo mais com a minha salvação, eu não quero nem saber se eu vou estar no Olam Rabá, o que eu vou fazer é pelo amor do meu próximo, que meu próximo esteja lá, que eu ajude a construir esse mundo, me preocupando em honrar o meu Deus, me preocupando em colocar ele acima de tudo na minha vida e me preocupando com alguém que ainda não conhece essa Torá, me preocupando com as pessoas que estão envolvidas nessa retificação, amando as pessoas e fortalecendo aqueles do grupo que querem avançar nesse amor, conhecer esse amor e chegar a Devekut com o Eterno.